Olá, eu sou o Dr. Paulo Salvalaggio, cirurgião digestivo, e você está no meu canal Universo Digestivo. Me mandaram aqui uma pergunta que eu escuto quase toda semana aqui no meu consultório, que são pessoas que têm hérnias e praticam esporte, são atletas, às vezes até atletas profissionais, ou vão na academia com uma certa frequência, querem fazer o seu joguinho de final de semana e me perguntam, doutor, qual o cuidado que eu tenho que ter com o meu exercício, ou com a minha atividade física, ou com a academia, se eu tenho uma hérnia? E aqui eu queria dividir a resposta com vocês em 3 etapas. A primeira é a seguinte: se você ainda não tratou essa hérnia, se ainda está na fase antes da cirurgia, pré-operatória, que a gente chama, na verdade, o exercício em si ou a academia, ele não vai causar ou piorar a hérnia. Na verdade, isso só vai acontecer depois de muitos anos, muitas décadas, tá? Então, vai sim fazer um esforço, vai forçar na região, mas isso não vai ser a condição que vai piorar a tua hérnia ou não. A hérnia já está lá. O principal nessa fase é se te incomoda ou não. Então, se você consegue fazer exercício, fazer academia, fazer atividade física e não se sente incomodado, o fato de você ter hérnia não é para limitar a tua atividade física, certo? Eu, inclusive, prefiro que você faça atividade física para exercitar a tua musculatura e manter o teu peso, para que você, quando for operar, esteja em melhor condição, do que deixe de fazer e não faça, tá? Então, de novo, antes da cirurgia, faz academia se não te incomodar. Se incomodar, aquele exercício que incomoda ou aquela atividade física que incomoda, provavelmente está aumentando a pressão na tua barriga e está incomodando. Aí não tem muito jeito. Você vai ter que diminuir a atividade física ou parar aquela atividade física específica, tentar trocar por outra, para que você não fique incomodado. Então, se o principal aqui é: incomodou, não faz. Não incomodou, pode continuar. Certo? O segundo ponto: se você já operou e está na fase inicial pós-cirurgia, eu diria assim, a fase inicial nas primeiras semanas pós-cirurgia, eu diria que aí depende de algumas coisas: do teu estado geral, do tamanho da tua hérnia, como a tua cirurgia foi feita, alguns detalhes técnicos que talvez não vale a pena a gente querer explicar aqui num vídeo, tá? Mas principalmente, de uma maneira geral, no primeiro momento, enquanto você tem incômodo no pós-operatório, está incomodado, não vai fazer atividade física. Não precisa fazer repouso absoluto, você pode caminhar, e depois, eventualmente, até quando você tiver sem desconforto nenhum, sem remédio, eu libero para você começar a correr, tá? Mas para qualquer outra atividade, geralmente nessa fase inicial, se você for fazer algum tipo de atividade, vai incomodar porque você acabou de ser operado. Passou essa fase inicial sem dor, tá? Aí geralmente a gente libera eu libero as atividades físicas que não aumentam a pressão na barriga, tá? Então seria a maioria das atividades aeróbicas se não tiver carga, tá? Então você pode caminhar, pode correr, pode pedalar, pode depois de algumas semanas entrar na água e nadar, desde que você não está puxando peso, não está fazendo nada disso numa ladeira ou numa montanha, tá? E por último, eu geralmente sou conservador, de novo, vai depender do tipo de cirurgia, do tipo de hérnia, da tua recuperação e de quanto tempo pós-cirurgia você está. Eu deixo para liberar por último as atividades que vão aumentar a pressão na tua barriga, certo? Então, fazer abdominal, fazer yoga, fazer pilates, esportes de contato como basquete, futebol, que você pode levar cotovelada, artes marciais, que você vai entrar em contato corporal, tá? Ou qualquer outra atividade de maior impacto, a gente geralmente pede para esperar um pouquinho. Geralmente, esse pouquinho é poucas semanas, se você tiver uma hérnia pequena que foi operada por vídeo ou por robô e foi usado tela, e várias semanas se você tem uma hérnia grande que foi operada com uma cirurgia de corte grande, tá? E que vai precisar de maior tempo para você ter um mínimo de força na tua cicatriz para aguentar a pressão do exercício, tá? Isso é muito personalizado, isso vai ser mais detalhado na orientação que a gente faz antes da cirurgia, na recuperação inicial, mas eu espero que essas informações aqui do como que você vai lidar com a tua hérnia, academia, exercícios antes e depois da cirurgia, tenha te ajudado, tá? Procure um especialista para conversar sobre a tua hérnia, a gente fica à disposição, acompanhe aqui os nossos conteúdos no Universo Digestivo e um forte abraço, Dr. Paulo.